Muito boa tarde, meu nome é Jefferson Couto, sou orientador do Education USA aqui em Brasília e hoje nós temos essa missão de conversar com vocês sobre a ideia do aluno atleta, né? Como que vocês, atletas, vocês, praticantes de diferentes esportes, podem eventualmente, numa candidatura às universidades americanas, usar, né, toda essa expertise que vocês têm, toda essa paixão que vocês têm pelo esporte, para enriquecer o seu processo e, quem sabe, né, até conquistar aí uma bolsa de estudo, utilizando o talento que você tem, né, na prática de um esporte específico, tá? Sejam bem-vindos. Nós temos muito assunto para conversar hoje. Essa sessão de hoje, quando me convidaram para falar sobre isso, eu sempre que me convidam, eu falo sobre isso. É, é tanto assunto, é tanta informação que a gente tem para passar a respeito, que uma hora, né, 40 minutos, uma hora é muito pouco para a profundidade do tema. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível naquilo que faz sentido ser breve, tentar explanar as informações da melhor forma possível, mas tenho em mente que isso tudo ainda é muito raso em relação a tudo aquilo que você precisa saber. E aí, mais para o final, eu vou deixar também alguns recursos interessantes onde vocês podem obter mais informações, entender já algumas coisas na prática, né? Como que você lida com essa questão da pesquisa, enfim, a gente vai falar mais sobre isso no final. E aí, quem ficar até o fim vai observar, vai ter essa oportunidade de ver esses, essas ferramentas, né, que a gente encontra e que a gente tem à disposição também para ajudar em todo o processo, ok? Para hoje, nosso objetivo, então, né, vamos ser práticos. Vamos falar sobre a rede do Education USA, apresentar essa rede para aqueles que ainda não conhecem, né? Vamos falar da metodologia que nós aplicamos para orientar os alunos que têm interesse em estudar nos Estados Unidos, os 5 passos para estudar nos Estados Unidos. E aí a gente entra em como utilizar o esporte para cada um dos 3 primeiros passos, né, em que consiste a nossa metodologia e como que você pode começar a aplicar informações que você tem que saber a respeito e como que você vai fazer isso dentro desse processo de candidatura para as universidades americanas. Deixei o chat aberto, tá? O chat eu estou de olho nele aqui. Quando você tiver alguma dúvida, você pode colocar a sua informação aqui, a sua pergunta aqui no chat, que se for pertinente no momento que a gente estiver falando, eu trago para discussão, a gente enriquece a apresentação, ou a gente, no final, tenta responder o máximo de perguntas possíveis, né, para a gente conseguir acessar aí todas as informações e compartilhar o máximo de informação possível, tá? Sem mais demoras, a rede Education USA é fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, vários de vocês viram, por exemplo, a divulgação desse evento acontecendo através do Instagram da Embaixada dos Estados Unidos. E por que isso? Justamente por essa relação que o Education USA mantém com o governo americano. Nós somos a fonte oficial de informações, nós somos filiados ao Departamento de Estado americano. No Brasil, nós estamos debaixo da mesma missão que a embaixada, né? Que é a ideia de promover o acesso à educação superior, especificamente, nos Estados Unidos. Nós estamos presentes em mais de 170 países, são mais de 450 escritórios espalhados pelo mundo. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 40 escritórios atuando, funcionando em diferentes estados. Então, no Brasil afora, você encontra escritórios do Education USA, né? Muito provavelmente a gente está perto ou na sua cidade e você consegue obter informações através dos nossos orientadores sobre como realizar os processos necessários para acessar a educação superior nos Estados Unidos. Nosso propósito é esse, é difundir informação, é fazer com que vocês consigam acessar informações precisas, abrangentes, atuais e imparciais. De forma a que vocês consigam ter acesso a essas informações e tomar as decisões que vocês precisam tomar para alcançar os objetivos de vocês. Então, a gente, né, por ser um serviço do governo, a gente não vai chegar para você e falar, olha, essas são as universidades que você vai se candidatar. Ou
você tem que fazer as coisas desse jeito. Não, a gente vai sempre instruir, informar, orientar você sobre como proceder para que você tome as suas decisões e consiga agir da melhor forma como você considerar para alcançar os seus objetivos. Como que a gente faz isso? De uma forma, né, geral. Qualquer escritório do Education USA no planeta que você ingressar, você vai encontrar esses 5 passos, essa mesma metodologia que consiste em, no primeiro momento, encontrar as opções que vão fazer mais sentido para você. A gente vai falar mais sobre isso nessa apresentação. É, é justamente o primeiro ponto que eu quero abordar, como que você vai levar em consideração o esporte para encontrar as universidades que vão fazer sentido para você. Número 2, encontre formas de custear os seus estudos, ou seja, como que a gente torna essas opções de educação nos Estados Unidos viáveis financeiramente falando. E é isso que a gente vai tratar nesse segundo ponto. 3, prepare a sua candidatura. Aqui, um momento que você identifica quais são as instituições que vão fazer sentido para os seus objetivos e identifica também que são viáveis financeiramente falando, aí faz todo sentido a gente entrar com o processo de candidatura, observando quais são as exigências de cada universidade, para que você possa atender essas exigências. Algumas coisas você já pode ter cumprido, outras coisas ainda não, e todo o processo vai demandar tempo e recursos, né? E quando eu digo recursos, eu não me refiro apenas a recursos financeiros, né? Mas tempo, saúde, disponibilidade, cabeça, né? Para você conseguir se empenhar em todo esse processo e passar por ele sem dificuldade, né? No quarto e o quinto passo, o passo quarto, aliás, o passo 4 e o passo 5 ficam para o processo após a admissão. Então, uma vez que você é admitido, aí sim a gente entra para falar a respeito também sobre o visto de estudante, quais são os processos, o que é necessário fazer e como você pode fazer para obter e solicitar e obter o visto de estudante. E no quinto passo, a gente tem ali a informação a respeito da adaptação cultural e acadêmica a esse novo ambiente. Eu costumo brincar que se você já teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos, normalmente a gente vai para Disney, né, para algum parque, para visitar algum parente. Isso é muito diferente de entrar numa universidade e ter a expectativa, né, e se tornar um aluno, daquela instituição. Há uma expectativa sobre você e você precisa corresponder a essa expectativa, além, claro, da questão de você viver naquele novo contexto cultural. E você precisa se adequar e se adaptar a isso também. Pessoal que está chegando agora, meu nome é Jefferson Couto, é um prazer ter vocês aqui. Comentei que eu estou deixando o chat aberto para vocês poderem comentar alguma informação, alguma dúvida que vocês tenham. E aí, caso seja pertinente, a gente já busca responder essas perguntas logo. Caso não, a gente pode deixar mais para o final. E aí sim a gente consegue também verificar essas informações e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Vamos em frente, entrando aqui agora sim, né, numa parte desse tema que é muito importante. E eu quero trazer, eu gosto de trazer essa reflexão, né? E eu gostaria aí sim que vocês também compartilhassem as impressões de vocês aqui no chat, tá? É muito difícil ser admitido em uma universidade americana. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês discordam disso? Qual é a perspectiva que vocês têm a respeito dessa afirmação hoje, nesse momento? Coloca aí no chat para mim, por favor. Lembrando que não tem resposta errada, tá? A gente está aqui para tentar responder essas perguntas em conjunto, ok? Jefferson, uma pessoa que já está com todos os requisitos aptos, quais outros passos a serem dados? Vamos falar sobre isso também hoje, tá? Mas atenção, pessoal, o Education USA, nós somos fonte oficial de informação, a gente oferece orientação. Eu digo que a orientação é quando a informação está disponível, você pega essa informação e você aplica nos casos específicos. Então, pode ser, Felipe, que esse seu caso seja pertinente para
para uma orientação, e não talvez tanto assim para uma apresentação aberta ao público, tá? Vamos lá, respostas. Depende do curso, da universidade. É uma boa resposta. Depende, é sempre uma boa resposta, né? Quando a gente fala sobre o sistema educacional americano, devido à grande variedade de opções que existe, devido à flexibilidade do próprio sistema, depende, é sempre uma boa resposta. A Carolina falou, concordo. Emanuele está dizendo que sim, que é difícil, mas quando já está dentro é mais tranquilo de se manter. É, é. Acho difícil pela questão financeira. Olha, eu gosto desses aspectos, essas reflexões são ótimas. Letícia, não diria difícil, sim, bastante diferente. Boa, Letícia. Letícia tem a mesma perspectiva que eu. Vamos ver, né, a minha opinião sobre isso, tá? Eu também não acho que seja difícil entrar numa universidade americana. Quando a gente fala de universidades americanas, se eu perguntar para vocês, e a gente pode fazer essa dinâmica aqui agora também com o chat, é, vai colocando aqui no chat para mim o nome das universidades que você sabe, que você lembra, que vem na sua cabeça. Não se importa se você escrever errado, é normal, tá? Eu só quero ver quantas universidades diferentes será que a gente consegue trazer nessa conversa, nesse momento. É, Enquanto a gente pensa nisso, deixa eu lembrar a vocês alguns números, tá? Nos Estados Unidos, hoje, nós temos mais de 4.700 universidades que oferecem programas de graduação. Ou seja, são universidades que a gente tem, né, um país de proporções continentais, são 50 estados diferentes. Eu estava fazendo uma apresentação sobre isso esses dias, e aí uma das pessoas comentando, né, tentando responder. Eu fiz a pergunta: quantas universidades você acha que nós temos nos Estados Unidos? E aí eles começaram: tem 50 estados, vamos colocar aí umas duas universidades por estado. Aí eu, então, não. Nós temos 4.700 universidades que oferecem programas de graduação, tá? E normalmente a gente acaba lembrando e pensando naquelas mesmas universidades que a gente ouve a vida inteira, que a gente vê nos filmes, que a gente descobre que alguém foi aprovado. E o nosso universo, nosso leque de opções acaba se restringindo e se limitando a isso. Por isso que às vezes a gente acaba sim tendo essa noção de que é difícil ser admitido numa universidade americana. Vamos dar um exemplo, vamos ver os exemplos que estão aparecendo aqui? Ó, a gente tem aqui Harvard, claro, a primeira, né? Primeira que aparece, sempre acaba, né, caindo nesse leque aí das Ivy Leagues. Então a gente tem Yale, Harvard, Stanford, Duke, Brown, MIT, NYU, Columbia, UCLA, UC Berkeley, UC Santa Bárbara. Se for pelas UCs, tem UC também à vontade, né? Aí tem o pessoal que já está estudando, que já está mais avançado no processo, né? Que já está trazendo aí algumas outras opções, como Georgia State University, Tennessee, Dartmouth, que também é uma Ivy League, Ball State, né? Enfim, mas o que que a gente percebe? Normalmente as pessoas trazem aquelas mesmas universidades. Harvard, Stanford, Yale, Princeton, essas são as universidades que vêm à mente. Agora, parte do nosso trabalho é fazer também com que você consiga identificar outras opções que façam mais sentido para o seu caso específico. E a gente vai mais falar sobre isso. O que que acontece? Quando a gente pensa no leque de opções, a gente tem 4.700 universidades e eu tenho ali cerca de 5% das universidades americanas que a gente considera como sendo altamente seletivas, que é aquele caso que alguém comentou aqui já hoje. É difícil? Depende. Depende se a Depende do tipo da universidade, né? Então, exatamente, esses 5% que envolvem Harvard, Yale, Stanford, Dartmouth, né? UCLA também, que o pessoal comentou. Então, esse leque de universidades de 5% são aquelas que são altamente seletivas, que vão selecionar ali entre 0 e coisa de 10%
dos candidatos que se candidatam a uma vaga naquela instituição, tá? É, realmente é muito seletivo, mas é só 5%. Quando a gente abre a visão, a gente começa a perceber que mais de 85% das universidades americanas vão admitir entre 50% a 100% dos alunos que se candidatam a elas. Normalmente, quando eu trago essa realidade, as pessoas começam a se assustar e dizem assim: ah, mas é porque essas universidades não têm qualidade. Então aí eu gosto de trazer a reflexão. Eu visitei, tive o prazer de visitar a University of Wyoming. Então, vocês devem se recordar que o Wyoming é um dos 50 estados, né? É o estado que tem menor densidade populacional nos Estados Unidos. E ainda assim, tem a universidade pública lá. Eu fui visitar a instituição. E lá eu tive acesso, eu pude verificar os laboratórios, salas de aula. E, gente, questão de investimento, não há nada que se compare no Brasil ao que a universidade pública no estado do Wyoming pode realmente oferecer para gente, tá? Eu vi uma sala de aula que tinha um sistema de som avaliado em 1 milhão de dólares. E o sistema de som ele permitia que a gente estivesse trabalhando em grupo numa mesa redonda e que nenhuma outra pessoa ao redor escutasse aquilo que nós estávamos discutindo. Então, esse é o nível de tecnologia que está disponível nas universidades americanas, mesmo aquelas mais remotas, aquelas que você nunca, aquelas que você pode nunca ter ouvido falar ou nunca ter pensado em estudar. Mas a gente sabe que essa questão da taxa de admissão não é uma questão relacionada à qualidade, mas sim uma questão, muitas das vezes, relacionada à própria demanda. Como eu disse, é uma universidade pública no estado do Wyoming que tem a menor densidade populacional. Normalmente, as universidades públicas atendem o público onde elas estão inseridas. Então, aquelas cidades com menos população acabam tendo menos demanda pela própria universidade, né? E outra coisa, né, às vezes se eu tivesse oportunidade de oferecer a você US$ 5.000 hoje, você iria para o Wyoming? Né? Então, vamos colocar isso em perspectiva. Você normalmente iria para aquelas regiões onde normalmente a gente encontra maior densidade de alunos internacionais. Nova York, Flórida, Texas, Califórnia. Esses costumam ser os estados mais visados pelos alunos internacionais. Então, acaba que a concorrência é muito grande, a competição é muito grande. Obviamente, as universidades elas têm que ser mais seletivas. Então, quando você abre o espectro e começa a observar de uma forma mais ampla a quantidade de opções que a gente tem através daquilo que pode ser oferecido dentro do sistema educacional americano, você descobre que talvez não seja assim tão difícil ser admitido numa universidade americana, mas que, na verdade, dá trabalho. E aí a gente cai numa das respostas que vocês deram também. O sistema educacional é muito diferente. Vocês, a essa altura, já devem ter uma noção desse sistema. Se não, procurem os nossos orientadores, procurem os nossos escritórios, falem com a gente, vejam os vídeos aqui no canal do YouTube. A gente tem muito conteúdo voltado para explicar o sistema educacional, explicar como que funciona o processo de candidatura, e não é o foco da nossa, do nosso encontro aqui hoje, né? Então, não vou me adentrar muito e me deter muito nisso, mas é muito trabalhoso, precisa de dedicação. Para vocês terem uma noção, o prazo recomendado para a gente começar um processo de candidatura para uma universidade americana é cerca de 18 a 24 meses antes da gente começar o programa, né? Fazer a candidatura em si, etc. Então, esse período ele vai permitir que você comece todo o processo de se preparar para passar pelo processo de candidatura em si, tá? Vamos em frente. Vamos entrar agora no esporte e a procura pelas universidades, né? Entrar direto no nosso tema. Vamos ver de fato como que a gente pode fazer para aplicar, né, essa nossa prática e tornar isso uma mais-valia no processo de candidatura, começando pelo primeiro passo, né, encontrar as oportunidades, encontrar as opções que vão fazer sentido, mais sentido para você.
Antes da gente passar para esse ponto, teve uma pergunta aqui que eu quero responder. Tem colleges que faz parte do programa Education USA Brasil e que estão registrados na Liga Universitária. É, o Education USA Brasil, falando, né? Relembrando, o Education USA é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, é um serviço do governo. Nós não temos parcerias específicas com universidades, mas nós podemos auxiliar qualquer aluno para qualquer universidade americana e nós podemos representar qualquer universidade americana para os alunos no Brasil e para as instituições educacionais no Brasil. Tá? O nosso trabalho é servir como ponte para que vocês possam acessar a educação superior americana, tendo todo o suporte oferecido pelo governo americano. Tá? Então é isso que a gente faz. A gente não vai ter parcerias específicas com universidades, tá bom? Vamos em frente. Para a gente começar então a pensar nessa ideia do esporte, né? Como que a gente vai usar o esporte na candidatura, etc. Uma das coisas que eu preciso que vocês façam essa reflexão, né, que eu sempre recomendo aos alunos, independente de usar o esporte ou não, você precisa fazer essa reflexão. Qual é o seu objetivo para o futuro? Então, se você está pensando em, eu quero ir para os Estados Unidos, vou fazer uma faculdade lá, lá mesmo eu vou encontrar um emprego e vou trabalhar e vou casar e vou ter filho e vou morar por lá. Ou então você pode pensar, eu vou para os Estados Unidos, vou estudar, fazer faculdade, de lá eu posso ir buscar um mestrado na Europa, ou então eu vou fazer conexões e quero trabalhar em algum outro lugar. Isso é um objetivo válido também. Eu quero, meu objetivo é ir para os Estados Unidos, vou fazer a faculdade, depois eu quero voltar para o Brasil. Eu quero trabalhar para a empresa do meu pai, eu quero, sei lá, trabalhar para o governo, eu quero fazer a diferença na minha comunidade, impactar a minha comunidade, tudo isso pode ser um objetivo que você tenha. Então, pensando no seu objetivo, o que que a gente pode realizar? Como que a gente vai tornar isso viável? É possível tornar essas alternativas viáveis? E você precisa considerar isso também, levar isso em consideração com relação ao esporte. O esporte é algo que você pretende levar para um nível profissionalizante? Ou você quer ser um profissional nessa área? Ou o esporte ele tem mais um viés recreação, né? Onde assim, ele perde a importância ou a relevância quando você pensa em fazer uma faculdade. Isso vai ser muito importante para tomar os próximos passos e a decisão da ênfase que a gente vai trazer dentro do processo seletivo. Então, quão relevante o esporte vai ser para você, né? O que que vai ser mais importante? O seu desempenho acadêmico, aquilo que a universidade pode oferecer academicamente falando, ou o esporte, né? Às vezes o esporte que você pratica, por exemplo, a Arizona State University. Eu tive a oportunidade também de visitar. No ano em que eu visitei eles, um dos técnicos, né, da equipe de natação era o Michael Phelps. Então, assim, a nível es- atlético, né, para você, praticante de natação, seria maravilhoso. Seria uma oportunidade única você poder ir fazer natação e treinar e ser treinado por um campeão olímpico, né, que fez história no mundo, né, no universo inteiro da natação e no mundo, né, como um todo. Então, esse nível de qualidade pode ser muito importante para você e você pode considerar isso mais do que necessariamente a qualidade do programa, mas isso depende de quais são os seus objetivos para o futuro. Então, primeiro ponto, onde você espera chegar ao término da sua graduação? Quando a sua faculdade acabar, quando o seu curso acabar, o que que você espera ser capaz de fazer? Com isso em mente, a gente vai começar a ramificar a nossa atuação. A gente vai precisar observar se o mais importante for o esporte,
vamos começar a procura pelas universidades, levando isso em consideração. Se o mais importante vai ser o viés acadêmico, vamos começar a procura pelas universidades, levando o viés acadêmico em consideração. Seguindo, a pesquisa, então, considerando o viés acadêmico, tá? Vamos olhar como que normalmente a gente orienta os nossos alunos para que eles consigam realizar a pesquisa pelas universidades. Considerando o viés acadêmico, eu sempre recomendo que as pessoas observem três pontos principais. Claro, né, tem toda essa questão acadêmica em si, de fato, né? A universidade, ela tem um curso que você quer estudar? Esse é o primeiro ponto. Não adianta, né, ser o Michael Phelps na equipe de natação se você quer fazer um programa de engenharia e inteligência artificial que não existe na Arizona State University ainda. Então, o primeiro aspecto que você tem que considerar, né, olhando a questão acadêmica, tem o curso que eu quero? Os professores, eles são capacitados? Qual a capacitação deles, né? O que que eles podem oferecer para mim em termos de conhecimento? A universidade, ela tem envolvimento com pesquisa? Isso é relevante para mim? Eu gostaria de me envolver com isso durante a minha graduação? Quantos alunos tem por sala, né? Se você pega uma universidade que tem 55 mil alunos, como a Arizona State University, já que a gente está usando ela como exemplo hoje, você vai encontrar salas de aula com 150, 200 alunos, talvez até mais. Como que isso impacta o seu aprendizado? E a localização da universidade? Será que o fato de estar numa cidade grande ou numa área mais rural influencia o seu aprendizado? Em que nível isso influencia? Então, todas essas reflexões, nós, os orientadores do Education USA, costumamos fazer para que vocês possam tomar decisões, de novo, né, com base naquilo que vai ser mais relevante para vocês. Outro aspecto muito importante que os alunos precisam levar em consideração ainda, né, no primeiro momento, quando a gente está pesquisando pelas universidades, é a questão financeira. Quando a gente fala de questão financeira, nesse ponto, a ideia não é identificar se a universidade vai ter a bolsa que vai te dar toda a possibilidade de você frequentar aquela instituição ou não. Mas aqui, nesse momento, é identificar se aquela universidade pode viabilizar o seu sonho ou não. Então, um exemplo. é, Um dos critérios que eu costumo recomendar para os meus alunos, identifique se essa universidade oferece algum tipo de bolsa para alunos internacionais. Você não precisa, por exemplo, já ir tão fundo para saber qual é a bolsa, qual é o critério, qual é o requisito. Não, tá? A gente está ainda num primeiro momento, no primeiro passo, na primeira análise, certo? Então, a questão financeira vai ser muito importante para o processo. E terceiro ponto que eu gosto de trazer tem a ver com esse viés social. Se você vai ser feliz naquele lugar, se aquele ambiente tem todas as condições sociais para que você possa passar os próximos 4 anos, 2 anos, se for um mestrado, né? Às vezes um doutorado pode levar até mais, né? Até mais tempo. Então, você vai viver naquele lugar, mais do que estudar, né? Então, ele precisa oferecer condições também para que você se sinta bem, se sinta feliz ali, certo? Então, esses três aspectos, essas três colunas, né, essas três perspectivas que a gente tem que levar em consideração no momento em que nós estivermos procurando por um programa, por uma universidade. Por quê? Porque quando você submeter toda a sua candidatura para as universidades, eles vão olhar para você sobre essas mesmas perspectivas. E eles vão tentar responder essas três perguntas. O aluno ele vai ser academicamente competitivo para ingressar na minha instituição? O aluno ele é financeiramente capaz de arcar com os custos de estar aqui, de viver e estudar aqui? Se ele não for capaz, eu, universidade, né? Eu tenho condições de arcar ou de apoiar financeiramente para tornar isso viável? Então você tem que saber disso de antemão, para você sempre conseguir maximizar
as suas oportunidades. E um terceiro ponto, né, a pergunta que as universidades vão fazer é: esse aluno, ele vai ser feliz aqui? Eu sempre cito um caso de um aluno que eu tive, né, a orientação, e ele queria estudar na Holt International Business School. A Holt, ela sempre foi uma instituição com um viés muito grande de internacionalização. Houve uma época que eles tinham não mais do que 8% de alunos de diferentes regiões do planeta. Tamanho é a importância que eles dão a essa questão da internacionalização. E um aluno, ele era capaz, academicamente falando, ele tinha o recurso financeiro necessário, mas ele foi rejeitado na admissão. Por quê? Porque identificaram princípios e valores que não condiziam, não eram compatíveis com a permanência dele no campus diante de outras nacionalidades, religiões, eh, meios de pensamento, etc. Ele apresentou preconceitos que não tornaria viável a participação dele na instituição para que ele continuasse sendo uma pessoa feliz naquele lugar. E a universidade ela tem total liberdade de fazer isso no processo seletivo dela, né? Ela vai identificar aquilo que vai fazer sentido para o seu campus e para a sua comunidade. Se não fizer sentido, se alguma das respostas a essa pergunta for não, a universidade vai acabar rejeitando a sua candidatura. Tá? Então a gente vai buscar sempre levar isso em consideração já no primeiro momento para começar essa pesquisa aí pelas universidades. E no nosso cenário, né, quando a gente fala na questão do esporte, a gente vai além, né, de ter essa necessidade de fazer essa pesquisa por esse viés acadêmico, você vai ter todo um outro universo que você vai precisar também levar em consideração. Da mesma forma como a gente procura, né, a universidade buscando ver se eles têm o major, se eles têm o curso que você estaria interessado, você vai ter que começar a pesquisa pela universidade também observando se tem o esporte que você pratica, né? Não adianta, se não tiver o esporte ou se não tiver o nível de competitividade que você se encontra, né? Se tiver um nível abaixo ou se tiver um nível acima e você não vai poder competir porque você não tem esse nível de qualidade ainda exigido, não vai fazer sentido para você. Então, são aspectos que você vai precisar levar em consideração também. Entra também a questão financeira, né? Como que o esporte, ou será que o esporte dessa instituição vai ter condições de me apoiar financeiramente falando? E normalmente, quando a gente observa as bolsas por esporte, elas são cumulativas, tá? Então, você pega uma bolsa da universidade por mérito acadêmico, por necessidade. De novo, isso é um outro assunto que a gente pode abordar em outro momento. Vocês encontram muito material aqui também dentro do canal do Education USA falando sobre isso. Mas se você ganhar uma dessas bolsas da universidade, nada te impede de você conseguir também uma bolsa por esporte e conciliar as duas coisas, tá? E aí o dinheiro no seu cofrinho aumenta, ok? Muito interessante esse viés. Vamos tentar entender um pouquinho sobre como isso funciona também, considerando as diferentes ligas. E isso também é uma outra coisa que você vai ter que levar em consideração, essas diferentes associações que gerenciam a prática do esporte no âmbito universitário, gerenciam as bolsas de estudo e podem possibilitar diferentes oportunidades para vocês também dentro das universidades. Então, aqui, o que que eu quero que vocês entendam? Número um, defina o que que vai ser mais importante para você nesse momento, né, de educação superior. O programa acadêmico que a universidade tem para oferecer ou a prática esportiva que você deseja obter durante a universidade. Por quê? Porque isso vai facilitar muito no momento de você começar a pesquisar as universidades que você está interessado. Ou a gente vai usar mecanismos e ferramentas que valorizam a questão acadêmica e que vão facilitar você a sua percepção a respeito disso, ou a gente vai direto na fonte e ver a questão da prática do esporte, tenta entender onde que os esportes estão sendo oferecidos
quais as divisões que eles oferecem, quais as oportunidades de bolsa que existem, e a gente busca essas opções por aí. Então, existem esses canais e a gente pode fazer uso deles também, certo? O esporte e a ajuda financeira, né? Então, beleza, defini o que que eu quero fazer, entendi que eu tenho que levar em consideração os dois viés, né, o acadêmico e o atlético, sendo que um deles vai acabar se sobrepondo na hora de escolher as universidades. Então, se eu escolher pelo esporte, depois eu vou levar em consideração o acadêmico. Agora, se eu escolher o acadêmico, o esporte ele vai acabar ficando no segundo plano e pode ser que eu não encontre o esporte exatamente no nível que eu estou interessado em praticar, tá? Seguindo, como é que vai ficar então essa questão do esporte e a ajuda financeira? Primeira reflexão que eu quero trazer nesse momento. Você é um atleta? Como que a gente vai conseguir identificar se você é de fato um atleta ou não, tá? Para você conseguir ganhar uma bolsa por esporte, você precisa ser um atleta. Você precisa ter desempenho. Você precisa, de repente, apresentar índices, né, números, dados, informações a seu respeito, a respeito da prática esportiva que você mantém. Por quê? Porque eu só vou investir na, na na sua prática esportiva, eu só vou abrir a carteira para trazer você para cá, para atuar no meu time de natação, de tênis, de vôlei, ou o que quer, de golfe, né? O que quer que seja, se você for um atleta. Há uns anos atrás eu tive o prazer de orientar duas irmãs gêmeas, né? Elas jogavam golfe. Agora, elas eram atletas. Elas eram atletas no sentido de elas eram ranqueadas e elas eram o número um e 2. E elas ficavam se alternando. Num tempo, uma das irmãs era o número um, no outro era o número 2, e elas ficavam nessa competindo entre elas. E elas tinham isso tudo documentado e tinham como apresentar todas essas informações para as universidades. Então, como que a gente vai definir se você é um atleta ou não e como que você pode usar isso a seu favor na hora de entender como que as bolsas de estudo funcionam, tá? Vamos tentar falar sobre isso. Alguns aspectos importantes que vão ajudar a gente a identificar se você é um atleta ou não, tá? Hábitos saudáveis, né? Então, cara, eu falei que eu fui na University of Wyoming. A universidade, eles têm um prédio imenso, dedicado só para as equipes. Então, eles tinham esse prédio que era só para o time de futebol americano e o time de futebol feminino. O futebol americano, né, no caso, o futebol deles, o futebol feminino, no caso, o nosso futebol, tá? Eles tinham academia específica. Eles tinham é, uma cozinha, uma cantina inteira só para eles. Eles tinham uma cozinha que eles podiam chegar a qualquer hora e pegar qualquer coisa para comer e tem todo acompanhamento de nutricionista, tem toda uma estrutura para manter o desempenho daquele atleta. Para vocês terem uma noção, eu falei mais cedo um pouco falei sobre a tecnologia, né, disponível na universidade. Para vocês terem uma noção, o Wyoming está a 2.000 metros de altitude, né, em relação ao nível do mar. Isso aumenta o desgaste durante uma competição, atividade física. Eles têm uma sala de pressurização dentro do vestiário deles, onde eles vão no intervalo do jogo, em que eles conseguem controlar a altitude e simular a altitude zero, a altitude ao nível do mar. E aí eles conseguem recuperar mais rápido para voltar para outro tempo do jogo. Gente, esse é o nível de tecnologia que a gente está vendo numa universidade pública no interior dos Estados Unidos, no estado que tem menor densidade populacional, tá?
Então, esse nível de investimento, ele vai ser dedicado para quem tem hábitos saudáveis, organização, disciplina, índices, para quem consegue mostrar para a universidade, para o coach, para o técnico, o valor que você tem. Eu conheci, eu trabalho com muitos atletas, né? Vocês estão percebendo. Eu conheci um pai de um menino da natação, e ele devia ter, na época, ele devia ter uns 8 anos, 7 para 8 anos de idade. Gente, o pai estava investindo sistematicamente na natação para o menino, num nível em que ele sabia exatamente, com o tamanho que ele tinha hoje, com a envergadura que ele tinha hoje, ele sabia exatamente qual seria a envergadura dele quando ele chegasse na faculdade, qual seria a altura, qual seria a capacidade, a explosão, a velocidade, o tempo que ele faria 100 metros rasos. Ele tinha tudo isso documentado, com base no desempenho dele atual, considerando outros atletas que haviam, né, começado na mesma época, treinando no mesmo nível de intensidade, como ele poderia se desenvolver e qual o nível que ele poderia chegar. Então, esse nível de informação, às vezes a gente não vai ter para qualquer esporte, né? Mas se for possível, sempre que possível, você vai precisar coletar dados e apresentar dados para os técnicos para que eles possam que se interessar por você. Lembre-se que você é um aluno internacional, você está longe deles, eles nunca ouviram falar de você. Então, o primeiro momento que você tiver para se apresentar, para mostrar a sua qualidade, você precisa impactar. E não há nada melhor do que índices, informações, campeonatos, número de campeonatos. Exemplo, participou de um, dois, três, quatro campeonatos, venceu, ficou em primeiro, ficou em segundo. Às vezes é um esporte em equipe, às vezes você tem uma posição específica. Quais são suas métricas nessa posição? Ah, eu sou zagueiro no futebol. Então tá, quantos tackles, né? Quantas roubadas de bola você faz? Quantos passes precisos por jogo? Qual o seu percentual de acerto? Tudo isso é relevante e faz parte é, é, da escolha, do processo de seleção e de impressionar, né, os técnicos universitários, tá? Mas preparo físico e mental. Gente, eu estava falando aqui, né? Organização, disciplina, preparo físico. Isso daqui tudo, gente, vocês têm que lembrar que no nível universitário vai ser muito mais puxado, é, principalmente por uma característica do sistema educacional americano. Você estuda mais, você é mais cobrado, você tem que ler mais, você tem mais trabalhos para realizar. E tudo isso você tem que conciliar com a vida saudável, com hábitos saudáveis, com preparo físico, com preparo mental, para que você consiga estar em alto nível competitivo e fazer valer o investimento que você está buscando, na questão principalmente das bolsas de estudo, tá? Tem que ter desempenho, tem que ter rendimento, tem que, como eu falei, né, tem que mostrar os índices, mas você só ter os índices e não ter resultado, até que ponto que isso faz sentido? Até que ponto que isso é pertinente e é relevante para o técnico da universidade? Então a gente precisa reunir essas informações. E se você não tem esse nível de informação para reunir, para apresentar para o processo de candidatura, né, atlética, então talvez você deva reconsiderar essa ideia de ser considerado um atleta, tá? Quem é que vai ganhar bolsa de estudo por esporte? Quem é atleta. Ah, eu jogo futebol no final de semana. Eu gosto. Minha mãe diz que eu sou muito bom. Só isso não vai te levar muito longe nesse âmbito esportivo, tá bom? Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre essas associações. Tem algumas características que eu
considero importante que vocês saibam, até mesmo porque se isso vai entrar no processo de escolha, isso também vai entrar na questão financeira, então a gente precisa entender o papel que essas associações desempenham, tá? A NCAA e a NAIA, nossa, como é ruim soletrar em inglês, né? Elas são duas associações diferentes que têm características específicas e que vão também influenciar diretamente o seu processo acadêmico, tá? Tanto o acadêmico quanto a questão das bolsas de estudo. Que acontece? Na NCAA, por exemplo, falando do processo acadêmico, você vai encontrar, normalmente, são universidades grandes, universidades que têm um perfil também voltado para pesquisa, para desenvolver profissionais para o mercado de trabalho. Então, academicamente falando, você tem que ter preparado para esse tipo de estrutura universitária, certo? Quando a gente fala da parte atlética, a NCAA, ela também tem divisões. Então, ela tem a divisão um, 2 e 3, sendo a divisão 1 a mais competitiva, a divisão 3 menos competitiva, e também com diferentes oportunidades de bolsa de estudo sendo atreladas a cada divisão, tá? Jefferson, meu sonho e tal, nossa, estudar nos Estados Unidos, a divisão um, é isso que eu quero, é por aí mesmo, continua falando que eu tô gostando. Então é o seguinte, importante você saber também que só 2% dos alunos atletas atuam na divisão um, tá, gente? É extremamente competitivo. Então, se você pensar, eu quero praticar um esporte. Esses dias eu estava falando com o pessoal do tênis. Aí eu tinha um aluno que ele tá nesse processo de candidatura e tal, e ele falou comigo assim, eu tô querendo achar algumas opções aí de universidades que oferecem o tênis, mas eu quero curso, eu quero que o curso, que o acadêmico seja forte, seja bom, seja estruturado e que caiba no meu bolso, porque eu preciso também encontrar opções viáveis financeiramente falando. Aí eu fui mostrando para ele como que era a pesquisa, como que ele poderia fazer. Peguei aqui a ferramenta, uma das ferramentas que a gente usa para procurar as universidades. Comecei a mostrar para ele como que a gente poderia fazer a pesquisa. Nesse exemplo de pesquisa, apareceu a UCF, que é a University of Central Florida. Ele viu a UCF, ele falou, pô, gosto dessa universidade, conheço a instituição, conheço o curso, mas o nível de tenista que eles têm lá é muito mais alto que o meu. Aí eu, ok. Dá para pagar? Dá para pagar. Tem o curso que você quer? Tem. Mas você não ia competir no esporte. Ele tomou uma decisão e ele disse: não, para estudar na UCF, para ter a qualidade da educação e do ensino que eles oferecem, eu abro mão do tênis. Para mim, isso não é um problema. Até mesmo porque o tênis eu posso continuar fazendo em outros lugares, não precisa, né? Eu posso manter a atividade como um hobby, né? Ou até, de repente, quem sabe, por fora, tentar alguma coisa profissional, mas na universidade, naquele momento, ele não tinha o preparo suficiente. E aí vem toda aquela conversa que a gente teve antes, né? O que que é mais relevante para você nesse momento? O esporte ou o atlético, tá? E isso a gente tem que tomar em consideração sempre, ok? Então, essas características aqui da NCAA, elas são importantes. Eu vou falar um pouquinho mais já já sobre a questão financeira para a gente poder entender também como que isso se caracteriza. Naya, NAIA. A Naya, ela tem uma característica que as universidades que participam dessa associação elas são universidades menores. São universidades que a gente chama e que a gente considera como liberal arts, que é um tipo de instituição que visa provocar o pensamento crítico. Então, são universidades que têm mais essa pegada de troca, de comunicação, de instigar o pensamento, fazer você refletir mais, fazer você
ler mais, fazer você. Então, tem toda uma característica dessas instituições que você precisa conhecer também, para você poder ter uma base maior na hora de procurar e encontrar universidades americanas. E essas instituições, elas, por serem menores, etc., elas também são menos universidades que atuam na NAIA do que em relação à NCAA. Então isso também faz com que você de repente tenha menos jogos, né? Não é uma coisa assim tão intensa quanto pode chegar a ser a NCAA, né, nas diferentes divisões, tá? Então, academicamente falando, você encontra um perfil totalmente diferente de instituição, com universidades que têm um foco maior em fazer, em gerar, né, pessoas que são pessoas críticas, né? Autoconscientes e etc. E que são universidades que proporcionam isso também dentro de sala de aula. Você não vai ter sala de aula com 100 pessoas, jamais. Você vai ter ali 20, 40 pessoas por sala, e isso muda drasticamente também a forma como você aprende e interage com os professores e etc. Tá? Até mesmo com os próprios colegas, certo? Então, isso também é importante. E o que que pode acontecer? Se você foca o lado acadêmico, você começa a pesquisar as universidades, você vai encontrar as universidades que te interessam, com os cursos que te interessam, aí você vai ver depois em qual liga ou qual associação que essa universidade é afiliada. Só depois, né? Ou então, se você está com foco maior no esporte, você já pode fazer o caminho contrário. Eu vou nos sites lá da NCAA, da NAIA, e vou entender quais são as universidades que atuam nessas ligas, e aí, dentre essas, eu vou escolher aquelas que vão favorecer mais o perfil acadêmico que eu tenho interesse, que vai melhor me atender nos meus objetivos. Tá? Além dessas duas, a gente também tem a NJCAA, que é a Liga das Junior Colleges, né? Ou Community Colleges, que também é uma liga competitiva, mas que não tanto ao ponto de poder competir na mesma liga que os outros. Então, se você tem interesse, de repente, em entrar numa Community College e buscar uma formação nesse sentido de fazer 2 anos numa community college, depois faz a transferência para a graduação, faz mais 2 anos numa universidade, isso que já é uma forma de baratear os custos, você consegue ainda encontrar bolsas de estudo também na NJCAA, tá? Eu tive uns alunos há um tempo atrás que umas universidades em Lakewood, uma community college lá em Lakewood, eles estavam fazendo processo de recrutar alunos no Brasil, né, para jogar futebol, soccer, né, nosso futebol. E aí eles selecionaram, foram 6 alunos e eles precisavam fazer o processo acadêmico. E aí eu ajudei eles aqui de Brasília com esse processo. É, 3 deles ganharam bolsa e conseguiram finalizar o processo e ir para os Estados Unidos. Os outros 3 acabaram que, apesar de terem sido selecionados e recrutados pelo técnico, não conseguiram, né, o parâmetro financeiro acadêmico suficiente para ingressar no programa. Então, eles acabaram ficando por aqui. Os 3 que foram ganharam bolsa, tive ainda notícia deles competindo e etc. Super viável e possível também através da NGCAA, tá? É, Falando sobre finanças, né, nessas 3 ligas aí que são as associações principais a respeito dos esportes nos Estados Unidos. Na NCAA, na divisão 1, é onde a gente encontra os astros, né? É onde a gente encontra os maiores jogadores, a maior recurso financeiro, as bolsas integrais, né? E a maior exigência também, claro, técnica, e profissional, né? A divisão 2 é competitiva, mas não chega a ser uma divisão 1. Então, eles costumam oferecer muitas bolsas parciais. A divisão 3 é uma divisão que permite você competir, mas não é uma divisão que vai financiar a sua educação nos Estados Unidos. Então, dificilmente, assim,
Do que eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito, que eles nem podiam financiar nada, tá? Então, a divisão 3 é onde a gente não vai encontrar recursos financeiros. Basicamente é isso. A Naya, ela já funciona um pouco diferente. Ela recebe uma verba, né? Ela tem uma verba e ela vai dividir essa verba entre os diferentes esportes. Então, digamos que ela tem uma verba para poder oferecer 12 bolsas integrais para quem pratica nado sincronizado. Eles podem pegar essa verba e dar para 12 pessoas com bolsa integral, ou eles podem dar para 24 pessoas com bolsas parciais de 50%. Então, o grau, a quantidade de bolsa, o valor da bolsa, ele vai depender do investimento que a universidade tem, que a associação tem para fazer e como que ela vai, quais são os critérios que ela vai decidir ou definir para a distribuição desses recursos, tá? E a NDCAA, que a gente já comentou também, ela vai ter os recursos dela e da mesma forma ela vai começar distribuindo. E muitas das vezes a própria universidade, quando ela recebe esses recursos, ela também junta recursos próprios para conseguir atrair alunos. Então pode acontecer de uma universidade divisão 3 conseguir oferecer uma bolsa de estudo para você não necessariamente pelo recurso que vem da NCAA, mas provavelmente é um recurso da própria universidade querendo investir nos atletas, querendo investir naquele esporte, para que aquele esporte consiga melhorar e crescer e se desenvolver dentro da própria universidade. Para a gente entender um pouquinho melhor essa questão financeira, né, esses gráficos aqui que eu peguei junto com um dos nossos orientadores, que é o Rafael, lá do Mackenzie, em São Paulo, ele preparou um documento bem bacana. Eu consegui pegar esses gráficos de lá, que trazem justamente esse estudo e essa informação, né? A NCAA Divisão 1, com bolsas com valor médio de beirando ali, né, os US$ 20.000. E isso, gente, valor médio, como eu disse, né? É, Depois a gente tem ali a NCAA com Divisão 2, né? Bem menos, como a gente já viu, né? Acaba sendo um valor bem mais baixo atribuído. A NAIA também com um valor mais baixo, né? Ainda mais alto do que a divisão 2, mas ainda assim não é tão significativo como a divisão 1. E percebe ali que não tem informação sobre a NCAA divisão 3. Por quê? Justamente porque não há dados suficientes, pois não é uma divisão que costuma oferecer bolsa de estudo para os alunos. E a NJCAA, que também consegue oferecer algum tipo de ajuda financeira para os alunos interessados, mas que dificilmente vai ser algum tipo de ajuda financeira integral, uma bolsa integral. Normalmente é uma ajuda de custo, né? No caso desses atletas do futebol, eu tive alunos que foram. Esses alunos, eles conseguiram a bolsa, era para a questão da moradia e alimentação, né? Não necessariamente relacionada ao programa, ao curso que eles iam fazer, mas a moradia e a alimentação. Então, o técnico, ele conseguiu alugar uma casa e ele trouxe esses meninos, eles iam viver naquela comunidade, né? Tem um nome específico para isso, mas me fugiu da memória agora. Então, esses alunos, eles acabaram conseguindo ir fazer o curso com o estímulo financeiro numa community college, graças a esse investimento e a qualidade que eles apresentaram na questão do esporte. Ó, a pergunta aqui, né? O... Gente, minha vista não tá legal. Fizeram a pergunta aqui: que percentual esses valores são do total do annual fees? Então, isso depende da universidade, do custo da universidade, tá? Tem universidade que vai custar US$ 18.000 por ano, tem universidade que pode custar 90, a mais cara que eu vi esses dias foi 93 mil, quase US$ 94.000 por ano.
tá? Então, essas bolsas que, que essas competições podem oferecer, né? Os atletas podem conseguir, eles podem acabar variando também, mas isso, gente, é em média, tá? Então, significa que tem gente que pode ganhar pouco ou nada e tem gente que vai ganhar essas bolsas integrais, como a gente sabe que acontece. Tá? Aqui, percentual de bolsas de estudo por associação também fica nítido, né, que a maior quantidade de oportunidades e recursos que existem são da NCAA, que é onde existem os talentos, a nata da nata, né, da qualidade esportiva, né, filtrada pelos especialistas, que são os técnicos das universidades, os olheiros e etc., que são selecionados a dedo para fazer parte desse nível de competição, né? Eu estava vendo os vídeos aqui, me preparando para essa apresentação, e uma das técnicas estava falando que, o exemplo, né, do hóquei feminino, e ela falando que para selecionar os alunos, as alunas, né, que ela queria trazer para o programa dela, ela observava exatamente, olha, essa aluna tem condição de se tornar uma atleta olímpica. Então esse é o nível, né, que eles estão de olho e que vai influenciar essa escolha. Mas a gente sabe também que é possível buscar esses recursos também em outras ligas, em outras associações e também através da própria universidade. Saindo um pouco agora da questão financeira, vamos seguir então para o processo da candidatura. Como que você aplica então toda essa experiência que você tem no esporte? Como que você coloca isso na candidatura para mostrar para as universidades? E o que que você mostra para a universidade e o que que você mostra para o técnico, né? Em relação à sua questão esportiva. Vamos avançar aqui para o escritório de admissões, então, para o processo de candidatura acadêmico, que você vai reunir provas, você vai reunir o resultado, né, das provas, documentação acadêmica, você vai reunir uma série de outros fatores. Onde que o esporte pode entrar? O esporte ele pode entrar na lista de atividades extracurriculares. Você pode citar ali, olha, eh, capitão do time de futebol masculino durante os 2 últimos anos do ensino médio. Entra ali na lista de atividades extracurriculares e você encontra essas informações. Para o processo de admissão, super válido, fala muito a seu respeito e manifesta informações que são pertinentes para o processo da candidatura. Esse tipo de informação nas atividades extracurriculares é opcional. E lembra, uma das coisas que eu sempre falo com os alunos, quando a gente monta uma candidatura, tudo que você coloca ali é informação. Agora imagina um quebra-cabeça. Se eu começo a colocar as mesmas peças, ou tentar pegar peças iguais para colocar no quebra-cabeça, vai completar? Vai funcionar? Não vai. Então, o mais importante no quebra-cabeça é que as peças sejam variadas ao ponto que elas se encaixem para formar a imagem que você quer apresentar para a universidade americana. Então, se você falou sobre o esporte na atividade extracurricular, pô, será que eu tenho que falar do esporte nas cartas de recomendação? Será que eu devo, enfatizar isso na minha redação, na minha essay? Então, use o espaço que você tem no processo de candidatura com consciência e sabedoria, para você poder conseguir apresentar uma imagem mais completa possível sobre quem você é. Então, nas atividades extracurriculares, é opcional colocar essas informações? Sim, porque você pode colocar em qualquer outro lugar, tá? Mas tem um caráter informativo, é relevante porque vai conseguir mostrar para você mais sobre você, né? Capitão do time de futebol. Então por 2 anos, pô. Então ele mostra espírito de liderança, ele tem desenvoltura, ele tem uma capacidade ele tem uma inteligência emocional de conseguir conduzir o time quando o time começa perdendo e tem um desespero e ele precisa ser a pessoa referência dentro do campo. Tudo isso me fala muito sobre quem você é. E é isso que eu estou procurando quando eu vou olhar atividades extracurriculares, cartas de recomendação e outros documentos. É buscar entender quem você é. Então, passando aí para a ideia das cartas de recomendação. As cartas de recomendação. Se eu quiser pedir para um professor falar sobre a minha atuação no esporte, posso? Posso.
tenho que fazer isso na carta de recomendação? Não. É o melhor lugar para falar sobre isso? Talvez, depende, né? Você vai pedir para um professor de educação física, que também é o técnico do time de basquete, e aí ele pode falar sobre a perspectiva de você, tanto como aluno, como atuando como aluno e como jogador. Pode ser interessante, depende do que ele tem para falar, depende de como que as suas aulas são feitas, e depende principalmente do tanto que você quer que isso seja enfatizado no seu processo de candidatura. É uma perspectiva de outros sobre o que você faz. Então aí é a opinião das outras pessoas a seu respeito. Então isso pode ser interessante. Algumas universidades podem exigir essas cartas, outras vão deixar isso como opcional também. E tem uma relevância moderada porque permite também, né, a gente saber mais a respeito de você, tá? Principalmente aí nessa ideia, né, do que as outras pessoas estão falando a seu respeito. E nas redações, eu posso também explorar esse tema? Posso. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele, aqui de Brasília, ele jogava futebol. Vários alunos, né? Eu tenho várias referências, graças a Deus. Eu tive um aluno que ele jogava futebol americano pelo Tubarões do Cerrado. E aí ele conta como que eles passaram o ano inteiro, né, treinando e jogando e tal, e tem competição, né, de futebol americano aqui no Brasil. E aí ele foi para um campeonato em Vitória, no Espírito Santo. E eles não tinham dinheiro, foi uma maior dificuldade de levantar os recursos, conseguir e tal. Ele contando sobre isso na redação dele. E uma das coisas que ele enfatiza é que durante o campeonato eles chegaram à final e perderam. E aí ele volta pro vestiário com aquele sentimento, né, de derrota e que todo o esforço que eles fizeram tinha sido em vão. Então, ali, naquele momento, ele assumiu a postura de liderança e fez um discurso, e aí ele fala sobre o discurso, fala sobre como que ele se sentiu diante daquela situação e fala como que ele conseguiu reverter a perspectiva que os jogadores estavam no vestiário, né, com essa perspectiva de derrota, mas na verdade, para eles olharem o tanto que eles já tinham sido capazes de conquistar. Então, no texto dele, ele falando sobre ele, que é a sua perspectiva sobre o que você faz, ele conseguiu elucidar muito bem, né, o porquê que o esporte era importante e como que isso afetava diretamente a vida dele, né, e manifestar características e qualidades que ele tem como pessoa, como indivíduo, atuando e que foram manifestadas também durante a atuação dele na equipe e na prática do esporte. As redações elas costumam ter uma alta relevância, então, desde que seja um tema significativo para você, você sim pode usar o esporte ou alguma coisa que aconteceu nesse componente do processo de candidatura, desde que você use isso para falar sobre você, né, para se apresentar para a universidade, tá? Outras formas que a gente pode aí usar. Que a gente pode usar então o esporte no processo de candidatura. No caso, aqui, né, seria uma visão mais voltada para o acadêmico, para o processo de candidatura acadêmico. Pensando agora eh, no atlético, né? O que que você tem que mandar para o treinador? O que que você precisa disponibilizar para que ele perceba quem você é? E aqui é importante você lembrar e você ter isso em mente, que você vai ter que fazer as duas coisas, tá? Ao tempo em que você faz o processo de candidatura para a universidade, para ser admitido no programa acadêmico, você também precisa se apresentar para o treinador e mostrar a qualidade que você tem e mostrar como que você pode vir a contribuir com aquele esporte, com aquela prática, tá? E essa daqui é uma das formas que você vai ter como fazer isso usando o esporte. Você vai pegar, vai montar um currículo atlético. Cara, pega no Google, coloca lá é, Athletic Resume ou Athletic CV. Você vai encontrar vários modelos diferentes mostrando como que é um currículo. Lembra aqueles índices, aquelas informações que eu falei que tem que ter, que tem que apresentar para o técnico? Isso daqui é disso daqui que eu tô falando, tá? Às vezes você faz um atletismo, você faz um salto em distância e você compete e etc. Às vezes só pelo currículo
o treinador lá na universidade, ele já consegue identificar o quão bom você é e como que pode ser interessante ter você na equipe. E isso já pode ser suficiente. Por isso que o currículo ele é sempre recomendado, ele tem um caráter informativo, né, de levar informações até o técnico, e ele tem alta relevância, porque ele vai ser uma peça fundamental para mostrar para o técnico quem você é, o que você já foi capaz de realizar dentro do esporte. Os vídeos. Vídeos, nem sempre, cara, e isso é uma coisa que eu aprendi conversando com os técnicos nas universidades. Os vídeos, eles nem sempre fazem diferença. E às vezes a gente tem uma ideia, né, que, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso gravar como que eu atuo, e eu preciso editar esse vídeo, fazer uma superprodução, e montar, e fazer uma seleção dos melhores momentos. Cara, 90% dos cenários em que eu converso com os técnicos, o que eles falam é que isso não é representativo. Então, eles preferem muito mais um vídeo simples e direto, 15 minutos que seja, 1 hora de treino, alguma coisa nesse sentido, em que eles consigam ter uma visão geral da sua atuação durante a atividade do esporte. Então, se você joga futebol, manda um vídeo lá dos seus 45 minutos de um jogo, para ele poder ter margem e conseguir ver o seu posicionamento, conseguir ver a sua visão de bola, o seu controle de bola, o seu tempo de passe. Essas informações é o que ele quer. Ele não vai querer uma coletânea dos seus melhores momentos, porque ninguém joga assim. Então ele precisa realmente ver quem você é no dia a dia. E lembrando que você é um aluno internacional. Então você precisa conquistar um espaço que, tecnicamente, os alunos americanos têm preferência. Porque, afinal de contas, eles estão lá, eles estão ali, do lado dele. O técnico abre uma seletiva, eles vão. Tem um jogo lá das escolas, né, no high school, o campeonato, o técnico vai. E você, como é que você vai conquistar o seu lugar nesse ambiente? Então, você tem essa opção do vídeo, desde que o vídeo faça sentido para os objetivos também do técnico em conhecer e entender quem você é, conseguir ver a sua qualidade. Ele é demonstrativo, porque a partir do momento que você fala que você é capaz de fazer tal coisa no currículo, no vídeo você mostra o tanto que você é capaz de fazer. E a relevância vai variar de acordo com o esporte, né? Igual eu falei, de repente para o tênis, eu tenho os índices, né? Tem o UTR, que é um índice que, né, um exemplo, né? Tem vários, na verdade, agora. Acho que já tem um novo que é até mais pertinente. Mas o UTR, por exemplo, ele consegue colocar você num pé de igualdade e comparar você com os outros tenistas no mundo, que estão também avaliados pelo UTR. Você tem um índice. E aí, naquele índice, o treinador já sabe, o que que você não sabe fazer, a qualidade que você é capaz de apresentar em quadra. Então, preciso de um vídeo? De repente, não. Só com o índice já é suficiente. Ou o currículo, né? E o índice, ali eu já consigo ter uma noção geral. Agora, para outros esportes, pode ser que seja mais importante ter também o vídeo sendo apresentado. E a elegibilidade? A elegibilidade cada uma dessas ligas, dessas associações que a gente comentou, elas vão ter exigências para você poder competir nelas, né? Porque senão vira bagunça. E aí, essas exigências, elas vão variar de acordo com cada associação, mas os técnicos, eles têm total liberdade de ajudar vocês também a cumprir as elegibilidades de cada uma dessas associações. Então, a partir do momento que você impressiona o técnico, ele vai conseguir te ajudar com a questão da elegibilidade das ligas. Mas se você quiser saber mais, acesse o site dessas associações e você vai encontrar também ali esses requisitos e como atender esses requisitos. Para atuação no esporte, esses requisitos eles vão ser essenciais, ok? Beleza, vamos falar agora, chegando na reta final, entendemos no primeiro passo como que a gente pode fazer para pesquisar essas universidades,
No segundo momento, como que a gente vai fazer para entender essa questão financeira, né? Ok, eu tenho mais chances de bolsas de estudos aqui e ali, aqui não, mas aqui eu posso considerar a prática do esporte. Será que isso para mim é relevante? Se não, então tudo isso está interligado e conectado e a gente já entendeu melhor como é que funciona. E agora também, onde que você pode encaixar essa questão da prática do esporte, seja uma prática mais sistemática, mais técnica, mais profissionalizante, né? Ainda não é profissional, mas está caminhando para lá, ou também uma prática mais amadora, né? Mais no nível de hobby, de querer ter contato com essa atuação, com esse esporte, tá? E agora, o que que vocês precisam fazer? Normalmente essa apresentação eu foco ela principalmente na parte de graduação, né? Focada para graduação. E aí, se você está no ensino médio, por exemplo, no primeiro ano ou no anterior, para a parte acadêmica, você precisa sempre constante evolução, né? O inglês. Inglês a gente nunca domina a língua. E você vai estudar inglês a vida inteira, tá? Então é sempre um processo contínuo de melhoria. Você sempre vai conseguir melhorar mais. E você precisa desenvolver o seu inglês se você quer estudar nos Estados Unidos. Relacionamento com os professores, para você conseguir cartas de recomendação, para você ter os professores falando bem sobre você e querendo falar sobre você para as outras universidades. As notas na escola, né, o melhor desempenho acadêmico que você conseguir ter, pode proporcionar para você oportunidades de bolsa de estudo na questão do mérito acadêmico da própria universidade, por exemplo. Mérito ou por necessidade, inclusive, mas o fato é, bom desempenho precede bom desempenho, e se você tem um bom desempenho, é mais fácil para você me convencer que eu posso abrir a carteira e investir em você, que você vai obter sucesso. Atividades extracurriculares, a gente também vai ter um envolvimento grande com isso, né? E vai ser importante para que você consiga mostrar para a universidade também quem você é. E no âmbito do esporte, aqui no primeiro passo, ainda vai ser pesquisar as universidades, entender como é que elas funcionam, de repente começar a ver como que a sua qualidade se adequa à qualidade exigida pela instituição, o que que você precisa melhorar. De repente começar a conversar com os técnicos, já entrar no radar do técnico e ver, né, o que que ele fala a seu respeito, alguma dica que ele possa te dar para você melhorar alguma coisa, e por aí vai. No segundo ano, se você está no segundo ano, você precisa começar com todos os anteriores, melhorar inglês, relacionamento, notas, atividades, e começar uma candidatura acadêmica, tá? Aqui a gente já vai começar estudando para as provas, identificando as universidades, vendo os critérios, o que que você precisa, o que que você já atende. E aqui a gente já começa com o processo de candidatura para as universidades, propriamente dito, lembrando aquele período que eu comentei lá no início, entre 18 a 24 meses antes do momento de candidatura que você vai ter para as universidades. E no âmbito esportivo, iniciar também o processo de elegibilidade das associações atléticas. Então, como eu falei, né, identificar os requisitos, ver se você atende e se manter atendendo esses critérios e esses requisitos. Se você já está no terceiro ano ou mais, então você tem que trabalhar e desenvolver todos esses aspectos anteriores que a gente já citou aqui e fazer a candidatura. De fato, né, reunir a documentação, apresentar para as universidades, dentro dos prazos exigidos, e no caso do perfil atlético, de novo também todos os anteriores, e mantendo essas informações atualizadas. Não me interessa também, você gravou um vídeo, fez o vídeo, mandou o vídeo, disponibilizou nas plataformas que tem, etc. E de repente eu vou ver o seu vídeo, já tem 2 anos que aquele vídeo foi gravado. Aquilo já não representa mais a qualidade e o nível técnico que você tem hoje. Você pode ter evoluído tanto para bem quanto para mal. Então, né, evoluído ou involuído. E aí a gente precisa demonstrar isso, precisa ter informações atualizadas, tá? Esses seriam os próximos passos para você manter aí o processo de candidatura rumo a uma eventual também, não só candidatura para as universidades no nível acadêmico, mas também uma bolsa atlética, né? Quem sabe? Pessoal, a gente já está chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham sido informações úteis, né, até aqui. Eu ainda tenho algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês. A gente está pertinho, já quase estourando o nosso tempo de 1 hora e meia. Mas aqui, para finalizar,
eu quero convidar vocês para participar dos plantões do Education USA. Eu falo aqui de Brasília. Aqui em Brasília, a gente é responsável pelo plantão de que toda quinta-feira, 3 da tarde, você consegue falar com um dos nossos orientadores aqui do escritório. Mas na agenda do site do Education USA Brasil, vocês encontram plantões acontecendo todas as semanas, em diferentes dias da semana, mais que uma vez por semana, na semana. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber mais informações sobre, né, como acessar a educação superior nos Estados Unidos, acesse o nosso site, vê o plantão, né, vê a agenda, vê quando que vai ter o próximo plantão e participe. Fale com os nossos orientadores, eles vão conseguir te ajudar com os seus objetivos. Esse daqui é o nosso site, mas você também encontra o site oficial, o educationusa.org.br, e lá você também encontra as informações sobre os escritórios no Brasil afora. Como eu falei no início, temos escritórios espalhados em mais, são mais de 40 escritórios espalhados pelo Brasil. Temos escritórios no Acre, né, enfim, qualquer estado que você imaginar, acho que hoje a gente já tem escritório. Só não um ou dois que faltem ainda, mas muito poucos mesmo. A gente está chegando muito longe, e principalmente agora com a questão, né, virtual, fica fácil da gente atender vocês também, onde quer que vocês estejam, tá? Aqui os nossos contatos, fica aí pro print. É, Sigam as nossas páginas as nossas redes sociais. A gente tem página ali no Facebook, no Instagram. Você encontra também a gente no LinkedIn, mesmo Education USA Brasil, tá? E vai ser um prazer falar com vocês. Quem quiser continuar aqui agora, eu vou passar rapidamente para mostrar para vocês algumas ferramentas que podem ser úteis aí nesse processo, e principalmente um dos sites que eu encontrei recentemente nessas minhas pesquisas e que eu acho que faz todo sentido apresentar para vocês também. Deixa eu só organizar aqui. Então, cá estamos. Aqui a gente tem os sites da NCAA, né, onde você também encontra todas as informações sobre o que está acontecendo na liga. O site é o ncaa.org. Aqui você encontra informações sobre, enfim, todo esse universo, tá? A questão da elegibilidade você encontra aqui também, nessa área de membership, você tem todas essas informações. Aqui tem as divisões, divisão um, divisão 2, 3. Você consegue pesquisar as universidades que você está interessado em cada divisão, igual eu comentei, né? Fazer aquele momento da pesquisa reversa. Quais associações têm quais universidades, você consegue fazer através desse site, dessas plataformas. No site. Opa, travou aqui. No site oficial aqui, o ncaa.com, você consegue acompanhar os diferentes esportes, os resultados, os desempenhos, e isso aqui é uma ótima fonte de para iniciar uma conversa com os técnicos. Então, você está interessado numa determinada universidade, começa a acompanhar os jogos, começa a acompanhar a prática esportiva daquela instituição. Entra no site, vê se eles fazem transmissão ao vivo, no site deles mesmo, né? E aí você começa a observar como que é a atuação daquele esporte, né? Daquele time específico. Usa isso para você se apresentar para o técnico, dá os parabéns para ele a cada vitória, sabe? Fica no radar dele e mostra para ele, olha, técnico, eu atuo na posição de ala no, sei lá, no vôlei. E aí eu vendo os jogos, eu percebo algumas falhas. E são falhas que eu não tenho, e eu posso ser uma ótima aquisição. Observa o meu material e me fala, me dá um feedback quando você estiver disponível, para eu conseguir ter uma visão da sua impressão a meu respeito. E se você enxerga a coisa da mesma forma que eu, olha só, né, o nível, a capacidade que você chega, né, de poder dizer e a posição que você se coloca, né? É, vamos em frente aqui, pegar outro site. Aqui a Naia, o site da Naia também, mesma coisa, tem todos os esportes com que eles se envolvem, você consegue encontrar as universidades que eles têm, as conferências em que eles atuam, onde que eles competem, né? Todas as informações aqui
para vocês conseguirem conferir. E também, de novo, elegibilidade, os critérios, os requisitos, está tudo aqui à disposição. NJCAA também, mesma coisa, né? Todas as informações sobre o esporte, sobre os diferentes esportes, você consegue encontrar aqui. Membership, você encontra as universidades que são filiadas, as instituições, né? As community colleges. Então fica fácil também de identificar dentro do esporte quais são as instituições que oferecem esse nível de competição que você encontra nessas associações, tá? Vou passar aqui para o próximo, o que que eu tenho aqui? NCSA. A NCSA é uma agência, eles oferecem diversos serviços pagos, mas eles também têm muitos recursos gratuitos que vale a pena explorar, tá? Tem muita informação, tem vídeos, tem guias, e isso daqui tem muito conteúdo que vai ajudar você a caminhar cada vez mais longe dentro desse processo de candidatura, pensando a candidatura de forma atlética, tá? Vale muito a pena explorar esses manuais e todas essas informações que eles disponibilizam. Os serviços são pagos, né? Mas, como eu falei, os recursos gratuitos valem muito a pena. Aqui eles têm, né, essas bolsas atléticas e eu estava dando uma olhada, eles têm inclusive como pesquisar. Eles têm um mecanismo de pesquisa aqui, tem um mapinha, você clica no estado e ele elenca quais são as bolsas que existem dentro daquele estado. É uma ferramenta bem bacana e bem completa. Aqui a gente tem o Big Future do College Board, da SAT. É uma das ferramentas mais legais, assim, mais completas, mais robustas, mais atualizadas que a gente tem para conseguir identificar as universidades, aí no âmbito de uma pesquisa mais acadêmica, com foco mais acadêmico. Então você imagina, eu quero buscar universidades, mas eu quero universidades que tenham, por exemplo, essa questão do esporte, né? Você pode vir aqui e filtra aqui, ó. Eu quero golfe feminino, foi o que eu coloquei. Por algum motivo, optei por isso. E aqui ele já traz aí mais de 1.300 resultados de universidades que têm golfe feminino. E você pode aliar diferentes interesses aqui. De repente você quer estudar computer science. E aí você adiciona, filtra. Opa, não entrou o filtro. Ah, vou ser mais rápido aqui. Add. Que eu tenho que ticar aqui. Agora foi. Filtrou, aí ele já limita aqui. Então, essas 300 universidades, eu já sei que elas oferecem programas de agricultura, né, nesse caso que a gente selecionou, e programas de golfe feminino, tá? Então, o que que eu vou precisar identificar? Se o nível de competição que essas instituições oferecem está de acordo ou com aquilo que eu espero ou que eu posso oferecer para a universidade. E da mesma forma, deixa eu tentar. Aqui, não, está desconfigurando. Da mesma forma, eu posso tentar entender essas informações através do que os sites mesmo colocam lá para gente, tá? Aqui não conseguiu abrir configuradinho, tá desconfigurando por algum motivo. Aqui, configurou. Aí eu entrei aqui no site da universidade, por exemplo, eu venho aqui em Campus Life, aqui eu consigo identificar exatamente quais são os esportes, tá vendo? E quando oferece bolsa, aparece aqui também dizendo, né, além de falar qual é o nível de competição que eles oferecem o esporte, também aparece a informação se tem bolsa ou não, tá? Essa universidade, no caso aqui que a gente pegou como exemplo, não oferece bolsa e o nível de competição dela é só intramural, então não chega a ser um nível de competição é, filiado, né, a uma associação, enfim, é uma coisa mais recreativa. Tá? Espero que essas dicas também sejam interessantes para vocês. É, enfim, muito conteúdo, tá? A gente teria assunto aqui para conversar a tarde inteira, como a gente já está 1 hora e meia. E espero que vocês consigam realmente encontrar uma fonte de recursos interessante e que, né, todas essas informações sejam úteis para vocês darem um pontapé inicial rumo à sua candidatura a uma universidade americana, com
esperançosamente, né, uma bolsa aí por esporte. Sem mais, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. É sempre um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e precisando, entre em contato com os nossos escritórios. É sempre um prazer poder atender e conversar com vocês. Um grande abraço para todos e até uma próxima vez.